Bem-vindos à primeira live de matemática básica. É meio clichê, mas eu vou dizer, tá? A matemática tá em tudo que é lugar. Tipo, tá em tudo. Porque o que é esse negócio? A gente tem uma tendência errada a acreditar que a matemática é uma ciência, tá? Então, a gente coloca ela no mesmo pacote, né? Com física, com química, com biologia, que são ciências naturais. Mas a matemática não é uma ciência, tá? A matemática não passa de uma linguagem. O universo ele tem os seus blocos formadores, né? As suas partículas que formam ele, e ele tem as suas leis que descrevem as características dessas partículas e os comportamentos dessas partículas, como é que elas interagem entre si, sabe? Mas para a gente descrever o universo, a gente precisa de uma linguagem. Para a gente comunicar um com os outros sobre as leis do universo e sobre o comportamento das coisas do universo, a gente precisa de uma linguagem. E é claro que a gente poderia conversar em português, ou em inglês, ou em alemão, ou em qualquer outra língua, no sentido de linguagem de um povo ou de uma civilização. Claro que a gente pode. E a gente se comunica assim todos os dias. Mas a matemática ela é uma linguagem que foi criada, e sim, criada, inventada e não descoberta. Ela foi criada para descrever o universo da forma mais eficiente possível, ou da forma mais eficiente que a gente pode. Então, a matemática ela tem essa capacidade de representar desde as coisas mais simples, que são os algarismos, que representam unidades físicas de coisas presentes, tipo 1, 2 ou 3, ou sei lá, até isso aqui. Então, ela tem uma generalidade enorme. Ela transmite informações, ela permite você comunicar informações sobre muitas coisas, principalmente sobre relações entre grandezas e o funcionamento do universo, de uma forma muito eficiente. Muito eficiente. Os algarismos são símbolos que representam quantidades. Quantidades podem ser inteiras, podem não ser inteiras, podem ser positivas ou negativas, ou racionais ou irracionais. A gente já chega nos detalhes disso na separação dos conjuntos depois. A gente tem esses 10 algarismos, o que quer dizer que a cada 10 unidades a gente vai ter que começar a repetir esses algarismos, né? Então você tem o 1, você tem o 2, você tem o 3, você chega no 9. Quando você chega no 9, o próximo algarismo ele vai ter que ser uma repetição. Ele vai ter que ser uma repetição do primeiro. Tá? Então quando você chega depois do 9, você vai ter que botar o primeiro e aí colocar o zero. Por isso que o zero é importante. Porque esse primeiro algarismo aqui, sozinho, representa uma unidade. Mas ele, na segunda posição, tendo na primeira o zero, representa um a mais do que a unidade anterior, do que o 9. E aí você pode ir trocando esse aqui, esse 0 por 1, por 2, por 3 e você vai subindo. Até que você chega em 9 de novo e você tem que trocar essa primeira coisa aqui, esse primeiro glifo aqui, pelo segundo. E você vai subindo assim até que você tem que fazer isso na terceira casa, quarta casa. E você pode infinitamente construir quantos números você quiser, representar quantas unidades você quiser com os mesmos 9 símbolos. Isso é poderoso, tá? Isso é bem poderoso. O fato de que você pode representar quantos números você quiser, quantas unidades você quiser, de qualquer tamanho, com só os mesmos símbolos, os mesmos 10 símbolos, é muito poderoso. Mas por que 10? Vocês já se perguntaram por que tem exatamente 10 algarismos? Por que não tem 11? Por que não tem 12? Por que não tem 5? É simples. A gente tem 10 dedos na mão. Tipo, é isso. Essa é a resposta. A gente poderia usar uma base 2, né? A base 2 seria só o 1 e o 0. E por que a gente não usa a base 2? Sei lá. Porque a gente está usando a base 10, porque a gente se acostumou à base 10. Ah, e por que você está falando de base 2? Não faz sentido nenhum. Base 2 é a base que o computador usa, por exemplo. Então, se você está assistindo essa live agora, você está... Ou essa live ou esse vídeo, se você está no YouTube, você está usando um aparelho eletrônico que funciona na base 2. Por que computador funciona na base 2? Porque é muito fácil representar a base 2 no computador. Algo ligado pode ser um 0 e algo desligado pode ser um 1. Então você tem uma sequência de mini interruptorzinhos que podem estar ligados ou desligados,
ou seja, no 0 ou no 1, e você faz uma sequência de zeros e uns que você pode representar qualquer número. E vocês sabiam, olha a transição, olha a transição. Vocês sabiam que contagem é considerada por alguns a primeira e mais fundamental operação da matemática? Uma operação matemática, ela é só uma relação entre números, tá? Ela é basicamente uma maquininha em que você coloca as entradas, sejam elas quantas forem, e ela te dá um resultado. Então, uma adição entre dois números, por exemplo. Você joga os dois números lá dentro e ele te dá o resultado, que é a soma dos dois. Ou, sei lá, uma multiplicação entre 4 números. Você pega os 4 números, põe dentro da maquininha da multiplicação e sai lá o resultado. Isso é literalmente uma calculadora, tá? Mas a calculadora é uma maquininha só que faz todas essas coisas. Ok. A contagem como operação, ela é complicada de explicar porque ela não cabe exatamente nessa definição. Não tem tipo um símbolo para contagem, sabe? Você tem o símbolo da adição, você tem o símbolo da subtração, você tem o símbolo da multiplicação, que eu não gosto muito desse, eu gosto mais do pontinho. E você tem o símbolo da divisão, que eu também não gosto muito desse. Mas ok. A contagem não tem um símbolo. Por quê? Porque o símbolo da contagem é o próprio algarismo, tá? Então, se você disser, 5, o que isso quer dizer? 5. São 5 unidades. Você conta, 1, 2, 3, 4, 5. É só isso. O próprio símbolo é a maquininha que faz a contagem, que te diz que a operação que tem que ser feita aí é a contagem. Mas é claro que você não vai contar um por um toda vez. E é claro que você não vai sempre contar números inteiros, sabe? Se eu botar um número, por exemplo, sei lá, pi. Tem pi unidades. Tá bom, vou contar 1, 2, 3... Como é que você chega no pi? Não chega. Então, não é necessariamente uma conta de 1 em 1, né? Uma contagem de 1 em 1. Mas ver a contagem como operação, ela é mais do que isso. Ela é mais do que só saber contar, sabe? Ela é observar o padrão de todas as operações, não só dessas, mas de outras também. Vamos para a soma. Se a gente seguir a minha lógica, a lógica que eu estou tentando convencer vocês de que é verdade, a gente vai achar na soma uma contagem, tá? Uma contagem escondidinha. Então vamos pegar um exemplo, né? Sei lá, você tem, sei lá, um 3 mais 6, não sei. O que isso quer dizer? O que esses símbolos querem dizer? Esse 3 significa contar até 3, ou significa 3 unidades, ou sei lá, uma quantidade de 3, sabe? E esse 6 aqui representa uma quantidade de 6. Mas, e aí? Você conta até 3 e aí você conta até 6. O que isso tem a ver? Então, é aí que vem esse símbolo do meio aqui. Esse símbolo do meio te diz, não pare. Não pare de contar. Ou comece a contar a partir de onde você parou. Então, o que esse 3 mais 6 na verdade quer dizer? Quer dizer, conta até 3 e aí continua contando 6. Então, você vai contar 1, 2, 3 e aí você continua, você não recomeça. Aí você conta mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que você tem aqui? Você tem 9. Esse símbolo de soma não é nada mais do que isso. Não é nada mais de comece a contar a partir de, sabe? Comece a contar a partir do 3. Comece a contar 6 a partir do 3. Ou comece a contar 3 a partir do 6. Então a gente descobriu agora que a soma, ela não é nada mais do que uma contagem escondida. Se a nossa primeira operação é a contagem e a soma é a contagem repetida, então, obviamente, que a nossa próxima operação vai ser a soma repetida, que é a multiplicação. Ó, vamos lá. Você tem um númerozinho, tem o seu maravilhoso númerozinho 2. 2 vezes, sei lá, vezes 7, tá? O que significa 2 vezes 7? Significa uma das duas coisas. Significa ou você vai repetir o 2 7 vezes, ou você vai repetir o 7 duas vezes. E o que significa repetir o 7 duas vezes, ou repetir o 2 7 vezes? Significa que você vai somar 2 mais 2 mais 2 mais 2, e 7 foi um péssimo número, foi um péssimo exemplo, mais 2 mais 2, ou que você vai fazer 7 mais 7, certo?
Então o que aconteceu? A gente acabou de descobrir que a multiplicação não é nada mais do que a soma repetida. E a gente descobriu outra coisa também. A ordem não importa. Eu quero chegar no nome da propriedade que diz que você pode trocar a ordem dos produtos na multiplicação ou na ordem das parcelas na soma. Então, tipo, sei lá, 3 mais 4 é igual a 4 mais 3. Por quê? Porque contar até 3 e depois contar até 4 é a mesma coisa que contar até 4 e depois contar até 3. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Qual que é o nome dessa propriedade? A propriedade que permite você trocar a ordem das operações e deixar o resultado igual chama comutatividade, tá? Comutatividade. Por quê? Porque os termos, os membros, eles comutam, tá? Essa é a troca da parada. Olha só. Então, a soma e a multiplicação são comutativas. É isso que a gente acabou de chegar nesse resultado que a gente acabou de chegar, tá? É que se você pode trocar a ordem dos fatores na multiplicação ou a ordem das parcelas na adição, que o resultado vai ser exatamente o mesmo. Depois da multiplicação como soma repetida, a gente entende que a exponenciação é a multiplicação repetida. O que é a exponenciação? Bom, é quando você tem um número, sei lá, 3, ou, não sei, vamos pegar tipo 5, tá? 5 elevado a 2, e esse é o símbolo, tá? O símbolo não é o número, e aí tem um sinal, e aí outro número, tá? Ele é um símbolo, e aí você escreve o próximo número, né? Você escreve o segundo fator, pequenininho em cima, tá? Mas ainda é a mesma coisa. Ainda é uma função, assim como a soma era uma maquininha que você pegava dois números, dois ou mais números, jogava dentro e saía o resultado. A multiplicação também era uma maquininha que você pegava dois ou mais números, jogava, saía o resultado. Aqui também, você joga esses dois números e sai o resultado. Mas no caso, é só o jeito de escrever que é diferente. É só a notação que é um pouquinho diferente. Que é no caso, você colocar o expoente pequenininho lá em cima. Então o que isso aqui significa? O que esses símbolos significam? O número grande embaixo é o que a gente chama de base. Por quê? Porque é ele que vai ser repetido várias vezes. Porque a gente vai, afinal, realizar uma multiplicação repetida. Então a gente vai ter que repetir alguma coisa. Qual coisa que a gente vai repetir? A base. E esse númerozinho aqui em cima é o expoente. Por quê? Porque senão esse negócio não chamaria exponenciação, tá? Expoente. Então a gente vai... Esse expoente ele representa o número de vezes que você vai multiplicar a base. O número de vezes que você vai repetir a multiplicação da base. Afinal, exponenciação é multiplicação repetida. Isso aqui não é nada mais do que 5 vezes 5. Ou sei lá, esse vezes aqui. 5 vezes 5. Tá? Essa é a coisa. É isso que está escrito aqui dentro. É isso que está representado aqui dentro. 5 vezes 5. Se eu tivesse um outro número, por exemplo, 3, sei lá, né? Eu teria que multiplicar o 5 por ele mesmo 3 vezes. Porque é aquilo que esse número representa. Esse número aqui em cima, o expoente, ele representa o número de vezes que você vai multiplicar o mesmo número. Ok, beleza. Multiplicação repetida. 5 elevado a 3 é diferente de 3 elevado a 5. O resultado não é o mesmo. O que quer dizer que você não pode simplesmente trocar a ordem dos fatores aqui, a ordem dos números na exponenciação para obter o mesmo resultado. Você não pode. O que quer dizer que a exponenciação não é comutativa. Essa é a palavra, não é comutativa. Diferente da soma e da multiplicação, que você pode trocar a ordem dos fatores e ou das parcelas que vai ter o mesmo resultado.